Santo, banquete. Alguém me mandou uma mensagem agora e disse assim: homem de Deus, libera uma palavra, porque no Lubango está chovendo muito, intervalo de um mês sem chuva. Que ele queria dizer que para liberar uma palavra para que haja um intervalo de um mês sem chuva, por quando está chovendo muito. Jeremias, ainda bem que o Jeremias está no Lubango. Já está em Luanda? Okay? Agora você veja. E eu lhe respondi: alguém teria me pedido chuva no Lubango e eu ordenei, e por isso está a cair chuva. Isso é bênção, pô. Confirma aí, Jeremias, está chovendo muito, né? Alguém me pediu e eu mandei. Já estás em Luanda. E eu mandei. Agora alguém está a pedir outra vez que é para eu parar a chuva. Então vou parar, já. São os que não têm horta, né? Estão a reclamar. Os que têm horta estão a achar isso como uma benção. E eu já parei a chuva. E ele é muito inteligente. Disse no espaço de um mês. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. Não é brincadeira, não. Alguém lhe ligaram para uma pessoa estranha. E essa pessoa nunca deu a cara. E ele disse assim: é a fulana, dona fulana? Sim. Tu não estás à procura de emprego? Estou. Então, você deve se dirigir até o sítio tal. Vai falar com a dona consciência, com a pessoa fulana, ou então com a fulana, e ele vai te instruir. E depois ele diz: o que você sabe fazer? Trabalhaste já, da formação. E ele disse: ok, tens um emprego nesta área. E ele tinha pedido que o emprego fosse a 10 minutos da sua casa. 10, 15. Quando assustou, 10 minutos da sua casa. Ainda com, como é que se chama aquele horário extra? Tempos extras. É incrível. E a pessoa nunca apareceu. Ela até estava com medo. Isto é na América. A pessoa estava com medo. Que fosse uma pessoa que nunca dava a cara. Nem falava quem era ele, onde é que ele achou o nome dela. É incrível. Não se identificava. E ele me falou: estou com medo. Eu disse: hoje mesmo. Ou então amanhã. Se é de diabo, já não vai voltar a ligar. Se é de Deus, voltará a ligar. E quando ele voltar a ligar, não questiona mais, tá? Olha, voltou a ligar. E ele me mandou mensagem: ligou, pai, ligou. Ligou-me agora. Eu falei: então, já era. Você vai só. Palavra não falha. É incrível. A pessoa foi até onde ele dirigiu, achou mesmo a instituição, a pessoa lhe encontrou lá, a senhora, mas a pessoa que lhe ligava, nada. Olha, vem aqui, não sei o que, não sei o que, olha, já estou à tua espera. É incrível. A senhora está assustada.
Ok? Totalmente assustado. Até que não está a se identificar o senhor. Hoje mesmo já começou a trabalhar. A senhora que ele foi encontrar é tão mansa. Está a lhe instruir tudo que ele vai fazer. Disse que é um lugar que você não pode imaginar. Não é lugar dos pequenos, não. Disse que, humanamente falando, ele não chegaria naquele lugar. E ele me falou, o anjo me ligou, o anjo me deu emprego. Ele falou, vais ter direito a quem? A horas extras. Se eu não, olha, não está, está sem palavras. Porquanto uma vez ele estava entre uma decisão, tomar uma decisão, sim ou não, e eu lhe falei, confia em Deus, ok? Toma essa decisão, espera em Deus. E tu vais ver, porque o diabo falava na mente dele, você vai tomar essa decisão, e como é que fica a tua vida? Como é que vai ficar? E você está desempregado. Achas que essa decisão é certa? E ele me falou, o diabo está falando na minha mente. Eu disse, ó mulher, ignora o diabo e faz o que estou te mandar, ok? E ela fez. E sentiu muita paz. E o diabo fugiu. Vocês estão a entender, né? Agora, um homem estranho. Não quero dar a cara, nem sequer se identifica. E disse que quando ele fala com ele, sente paz e terror ao mesmo tempo também. Sente que não é pessoa que ele está falando com ele. É um ser estranho, angelical. Ouviu? Como pode? É incrível, eu vos avisei que vocês chegariam a esses momentos em que anjos poderiam aparecer para vos ajudar, para vos conduzir, para vos guiar. Hein? Avivamento. A pessoa só falou, meu Deus, afinal avivamento é assim. Eu falei, avivamento é assim. Eu disse, é mesmo assim o avivamento. Os seres lá de cima vêm trabalhar na terra. É isso que Jesus falou. Daqui em diante vocês vão ver os céus abertos. E os anjos a descerem e a subirem. Avivamento é isso. Anjos a descerem e a subirem. Trabalharem na terra. Pois os céus estão abertos. Desde a estalagem que eu falo disso, né? Sim. Céus abertos. Avivamento na terra. Anjos a trabalharem na terra. Como a corça suspira pelas águas. Maranata. Milonga disse que não ouviu no princípio. Uma mulher que teria tomado uma atitude que prejudicou a sua vida, em parte, e o diabo lhe falava, você vai tomar essa atitude, você vai fazer isso, você não sabe que você está desempregado, você não sabe que tens contas para pagar, você não sabe que isso é um risco. E ele falou comigo, olha, o diabo estava falando na minha mente. Eu disse, você vai obedecer ao diabo ou a Deus? Ignora o diabo e avança. E confia em Deus. E ele tomou a atitude que ele deveria tomar. Sentiu paz. Esperou em Deus. Agora, ele estava a orar, a pedir a Deus para que lhe desse um emprego.
para que abrisse a porta. Ele mandou uma mensagem mesmo aqui no Zoom, no vermelho. E eu disse, abra a tua porta do emprego. E dias depois, há uma pessoa estranha, nem se identificou. Tu és a senhora fulana? Sim, sou eu. Olha, eu estou a ligar para te perguntar se você estás a precisar de emprego. E ele falou, estou. Sim, por isso eu liguei. Então, o que você sabe fazer? Olha, formei-me assim. Ok. É mesmo aqui, nesta área, aonde você vai trabalhar. Vai no sítio tal, vais encontrar lá uma mulher que vai te receber e esta mulher vai te atender. Prepare os documentos, até documento assim, e vai para lá. E ele estava com medo. Como é que é uma pessoa que eu não conheço? Parece que ele perguntava e não se identificava. Mas o senhor é quem? Ele nem queria saber. Mas eu não falei com ninguém. Não deixei currículo em um lugar para mais ou menos me chamarem. Porque seu currículo ia dizer, não deixaste currículo no sítio tal? Não. Queres trabalhar? E ela, antes de ir lá, ligou para mandou mensagem para mim. Estou com medo, pô, apóstolo. Como é que uma pessoa estranha, sei que estamos a viver dias de grandes sinais na terra, mas tenho receio do que possa acontecer. Porque eu não combinei com ninguém. O homem não quer se identificar. E eu falei, amanhã mesmo. E era uma madrugada, a hora que eu saí aqui na live, que ele me mandou mensagem. Você se lembra, né? Não, só que não falei. Ela aqui no Zoom, anteontem, ele disse assim, vê só no que? No WhatsApp, apóstolo. Parece que falei, né? Por favor, disse, vou ver. Então, quando eu fui, eu vi. E ele me conta essa história. Aí, de repente, depois eu lhe falei, se amanhã ele voltar a ligar, então é de Deus. Se é do maligno, já não vai ligar. E no dia seguinte ligou. E ele mandou, ligou, poxa. Eu disse, está consumado. A palavra já foi deixada. Eu lhe disse, faz como Pedro. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. É incrível. E essa pessoa foi, fez entrevista, passou ontem e hoje mandou mensagem. Não estou a acreditar o que aconteceu, homem. Não tem palavras. Nesse momento estou a trabalhar. E a pessoa não quer se identificar. Quer dizer que não existe. Nem a tal pessoa lhe falou, olha, o fulano me avisou. Nada. Então, a tal jovem, as mulheres que ele encontrou, não falou, olha, deram-me ordem assim, no dono da empresa, ou então, não sei o que. Não. Como se fosse que já estava tudo já feito. Ai, Jesus. Que bom terem o reino manifesto. Estão a entender o que o céu faz? Quando o povo que não conhece a Deus, e eles querem associar Deus com a incompetência, querem associar Deus com a impossibilidade, querem associar Deus com, sei lá, eles acham que o diabo, ele pode diante de Deus. Eles acham que o diabo discute com Deus. Eles acham que o diabo está a lutar com Deus. Ou então Deus está a lutar com o diabo para fazer as coisas na terra. Não. A falta de fé é a causa que o diabo tem prevalecido não sobre Deus, sobre o povo de Deus. Deus estabeleceu regras que o povo que se chama pelo seu nome tem que crer
e lhe obedecer. Se o povo crer nele e fazer o que lhes manda, então Deus vai descer e vai vir sarar a terra. Vai descer e vai vir abençoar o seu povo. Oh, aleluia! Não há oposição nenhuma. Não tem demônio, não tem nada. Ou você está pensando que Faraó foi forte para resistir Moisés durante 10 pragas? Ou você pensa que o diabo tinha força e poder? Uns dizem, não, o diabo tem força, Deus tem poder. Eu não quero saber. Vamos chamar as duas coisas, força e poder. Não tem nenhum diante de Deus. Tem diante dos pecadores. Tem força, tem poder diante dos ímpios. Mas diante de Deus não. Mas então por quê? E os seres humanos se perguntam, por que Deus não acaba com essa brincadeira? Por que Deus não? Aí está o grande problema. Não foi o diabo que determinou essas regras. Não pense que Deus está a obedecer às regras do diabo. É Deus que estabeleceu este modo operante, essa forma de lidar Deus, homens, homens, Deus. E neste meio aparece Satanás aproveitando-se de duas coisas. E essas duas coisas se resumem em uma, que é falta de fé e também andar em pecado. Viu? As duas coisas, porque a falta de fé é pecado. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. E também os que não têm fé ou sem fé também não podem agradar a Deus. Acabou. E o diabo sabe disso. O diabo tem trunfo. O diabo ele sabe que se o povo estiver em pecado, o povo é dele. O diabo sabe que se a pessoa não crer, não vai receber nada. O diabo sabe que se a pessoa duvidar da promessa de Deus, ele vai se apoderar da pessoa. Vai impedir a bênção. Não é que vai impedir Deus para não abençoar. Não. Ele já sabe que Deus é um Deus da justiça. É um Deus que honra a sua palavra. Foi Deus que falou essa palavra. Ele sabe que o povo, quando está em pecado, é povo dele. Que Deus os abandona. Deus lhes deixa para sofrerem. Não é o diabo que estabeleceu isso, é o próprio Deus que estabeleceu isso. E o diabo sabe. Por isso Jesus falou a Satanás que ele não entendia nada das coisas de Deus. Só compreendia as coisas dos homens. E como o diabo compreende bem o homem? Bem esquadrinhado. E o povo não entendeu nada disso. Oh terra! Com Deus não se brinca. Por isso Isaías fala, Deus fala através de Isaías, diz assim, não, outro igual a mim não existe. Eu sou o Deus, desde os tempos remotos, desde a eternidade. Não tenho competidor, não tenho outro. Por isso, quando Deus apareceu a Moisés, ele falou, eu sou. Ai, mas sou do quê? Sou o que sou. É muita autoridade, né? Sem oposição, sem um outro igual a ele. E o diabo sabe disso, que não pode nem sequer ir discutir com Deus. Não pode. Ele sabe, o diabo, que não pode nem se opor ao que Deus quer fazer. Ele sabe que ele se opõe, ele consegue sim se opor dos homens e não de Deus. E também sabe que só se opõe dos homens que estão a fazer a vontade dele. Ou então, os que fazem a vontade de Deus, ele se oporá pela permissão de Deus. E porque permite que o diabo se oponha aos céus? Para lhes cirandar, para lhes preparar, para lhes provar, para lhes tentar, é disciplina, para o bem deles. Por isso Paulo vem e diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer coisas boas como coisas ruins, vão cooperar para o bem do que ama a Deus. E em todas essas coisas, diz Paulo, somos mais vencedores. Quer as coisas boas, quer as coisas ruins. Quer os favores, quer as adversidades. Vocês estão entendendo? Então, quando você está nas dificuldades, não pense que o diabo é muito forte em relação ao teu Deus. Não. Ou você lhe deu força, ou Deus é que lhe deu força. Só são dois que dão força ao diabo.
Quando é que o homem dá força ao diabo? Quando o homem faz a vontade do diabo. E quando é que Deus dá força ao diabo? Quando Deus quer ensinar, instruir, provar os céus. Por isso Jesus falou a Pilatos. Pilatos disse, tu não me respondes? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te mandar matar? Jesus olhou para ele e disse, raposinha, sua raposa, criança, minhoca, baratinha. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido, viu? Pilatos estava maravilhado, espantado com a autoridade daquele homem. Que homem é esse? Esse é um homem estranho. Estão lhe acusar para lhe matar, e eu estou a lhe defender, e ele está mais me responder assim, sim. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então, o alto concede poder a Satanás para fazer aos filhos de Deus. Isto é, permissão para lhes cirandar, para lhes perturbar, para lhes provar, para lhes tentar, sei lá qual é o termo que a gente possa usar. Deus entrega os seus filhos nas mãos do diabo para lhes perturbar, mas, porém, com limitação. Não pode ir além do que Deus permitiu. Assim aconteceu com Jó. Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Sabe o que Deus falou? Não toques na sua alma. Em outras palavras, faz tudo que você puder, mas menos sua alma. A primeira vez, pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. E ele tirou tudo. Tirou dinheiro, filhos, tudo. Mas nele, no corpo dele, não tem cor. A segunda vez, o diabo veio pedir para que ele tocasse no corpo dele, viu? A única coisa que o diabo faz é ir pedir. E nem sempre que os seus pedidos são aceitos. Tem vezes que é escorraçado. E ele foge, como um escravo com o rabo encolhido nos pés. Mas tem vezes que ele aceita, para o bem dos filhos de Deus. Então ele voltou a Satanás, viu que tirando-lhe todas as coisas, Jó continuava íntegro e a confiar a Deus e em Deus. Então voltou lá e foi dizer, não, sabe por que ele continua fiel? Porque não lhe doeu, é fora. Por isso ele disse, carne, pele por pele, osso por osso. Ouviu? Em outras palavras, agora deixa eu tocar nos seus ossos, deixa eu tocar na sua pele, deixa eu tocar na carne dele, se ele vai continuar fiel quando eu toquei no dinheiro, nos filhos dele. E Deus disse, sim, pode tocar, mas não tira sua vida. Viu? Com limitação. E ele não fez senão o que lhe mandaram. Satanás é um simples escravo que está a obedecer às regras do jogo que Deus estabeleceu. Não pode fazer para além do que Deus estabeleceu. Ele sabe. Não é brincadeira, não. Deus é fogo. Vai ser consumido, destornado. Não, ele também não pode. Ele nem tenta. Veja só, por exemplo, o meu caso. O exemplo concreto sou eu. Eu sou o homem mais odiado no mundo todo. O sistema mundial todo me odeia. Talvez se tiver um tolo vai dizer, você é um desconhecido lá de Angola, quem te odeia. Você não sabe nada. Quem está a falar isso no seu coração, você não sabe. Você é um ignorante, você não sabe o que é o mundo espiritual. O que eles fazem à noite, você não sabe. Você só sabe o que você vê na televisão e nas redes sociais. Você nem sabe que existe ainda a internet mais profunda, que qualquer homem não pode entrar lá. Você não sabe que tudo isso que você está a ver, que veio à tona, já existia antes que viesse aos seres humanos. A inteligência, não sei o que, a tecnologia, já existe no mundo do espírito. Agora você veja, eu habito no meio de um povo assassino, de homens maus, arrogantes, homens matadores, e eu estou lhes repreendendo noite e dia. Profetas, ou então falsos profetas assassinos, suas filhas e a sua mãe, são verdadeiros assassinos, sanguinários. Seus maridos também são assassinos. O sistema todo, esses que têm autoridade física, são assassinos, matam, destroem, esmagam,
Mas o homem está aqui, indefeso, humanamente falando, sem uma arma, sem um exército para me defender. Estou sempre a falar, por que não conseguem me tirar da terra? Porque eles não têm poder. Nem o pai deles tem poder para fazê-lo. Porque o céu não lhes autorizou. Mas se o céu lhes autorizasse, hoje mesmo eles vinham me matar. Não havia asas para não sei quem, esconderijo possível. Não tem. Mas quando ele não autoriza, ninguém pode fazer. Você sozinho no meio, lá mesmo no inferno, está vendo o inferno? Na casa de Satanás. Você fica lá e tira lá uma soneca. Lá onde ninguém consegue dormir, você dorme. Lá onde não tem paz, você vai sentir paz. Lá onde o amor de Deus não está, mas o amor de Deus estará dentro de ti. Dentro do inferno. Aliás, esse é o verso Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três na fornalha, os que lhes atiraram lá, ficaram carbonizados. Pó, e eles continuavam de pé. Até os seus cintos, seus chapéus, seus calções, nem cheiro de fumo. Por quê? Se aqueles que foram lhes meter na fornalha morreram, e eles não. Porque assim, Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas que Ele criou. Todas. E tudo que existe, tudo que há no mundo é obra das suas mãos. Tudo. Então, o que vocês acham? Quando Ele manda, a terra, o inferno e o abismo e os céus, não, vamos continuar. Quando Ele ordena os céus, a terra, o inferno e o abismo se vergam, se encolhem, se dobram para obedecer. Esse é Deus, porque tudo é seu e tudo foi feito para a glória dele. O que vocês acham? Um Deus como esse. Então, mas a falta de fé e a falta de temor é isso que leva a que o diabo se torne senhor das pessoas. Quando é que o diabo se tornou senhor dos homens? Quando os homens pecaram. Quando Adão e Eva não estavam em pecado, o diabo não tinha autoridade sobre eles, nem sobre as coisas deles, nem sobre a terra. Se você não sabia, nem sobre as árvores, nem sobre as águas, nem sobre os planetas, nem sobre o ar, nem sobre... Não, porque todas essas coisas foram entregues a Adão para as sujeitar. Deus disse que todas as coisas iam se render, se sujeitar a Adão. E Adão seria senhor de toda a criação. E assim acabou. Mas o dia que ele desobedeceu a Deus, e desobedecer a Deus é pecado. O pecado significa desobedecer a Deus. Desde o dia que ele desobedeceu a Deus, pecou. E desde o dia que ele pecou, se tornou servo de Satanás. Desde o dia que ele se tornou escravo de Satanás, também tudo que foi criado e sujeitado a Adão se tornou servo de Satanás. Todas as coisas serviram a Satanás. Por isso a Bíblia diz que, sim, a criação vai ser libertada da servidão do pecado. Desde o dia que a criação pecou, neste caso o homem, então tudo que foi feito para o homem, e não o homem para as coisas. Por isso Jesus, veja só, o que ele falou a respeito do sábado? O que ele falou? Ele falou, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Quer dizer que o sábado tem que se dobrar ao homem. Os animais, os ventos, as estrelas, o sol, a lua, tudo tem que se inclinar diante do homem. Deveria se inclinar. Mas desde o dia que o homem perdeu o reino por causa do pecado, então um outro senhor tomou o controle dessas coisas. E esse senhor é Satanás. Como disse Jesus, o príncipe deste mundo. E o mundo jaz no maligno. Agora, o segundo Adão teria vindo já 2000 anos. Quando Jesus veio para quê? Veio para restituir o que o homem perdeu. Veio restituir o Éden. Veio trazer o homem outra vez no Éden. Só que esse regresso para o Éden, primeiro, tinha que acontecer somente de forma espiritual. Depois, de forma literária. Estão a entender? Não, vocês não entenderam.
Quando Jesus veio, veio para resgatar o que estava perdido. Veio resgatar o homem e o homem consigo também com todas as coisas. Porque o homem se vendeu e tudo também foi vendido. O homem foi comprado no pecado. Tudo também foi vendido no pecado. Agora Jesus veio e resgatou tudo, isto é, o homem e toda a criação. Ao resgatar a criação, o problema é que, por causa do sangue, preste atenção, por causa do sangue, naquele dia, ativou-se no homem a chamada vontade própria, o querer. Então o sangue ficou contaminado. Por isso Deus veio restaurar o homem espiritual, esperando a restauração do homem físico. Então o sacrifício não foi completo para não. O sacrifício foi completo, mas o homem material ficou subentendido para a eternidade. Quer dizer que Deus já não tem prazer que este mundo venha continuar. Deus não tem prazer que o mundo, a carne, as coisas materiais continuem. Por isso, determinou um tempo que vai transformar essas coisas. A carne vai cessar. E assim, criando novos céus e nova terra, através da redenção que foi feita há 2000 anos. E assim já não haverá mais pecado. Não haverá mais morte. Não haverá doença. Não haverá tentação. Não haverá diabo. Não haverá demônio. Não haverá rebelião. Porque o rebelde e todos os rebeldes estarão presos. Não, vocês não entenderam. O rebelde Satanás e todos os rebeldes, quer anjos caídos, demônios e humanos rebeldes, vão ser aprisionados eternamente no novo lugar, chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre. Ainda não foi inaugurado. Ele existe, mas vazio. É lá onde todo o povo vai, os rebeldes, juntamente com o pai deles. Ouviram? E assim também Deus vai destruir esse mundo para criar um novo mundo, aonde a carne e o sangue vão cessar. Entenderam? Então Jesus veio restaurar o Éden. Aleluia! Assim como a libertação que aconteceu no Egito não foram introduzidos diretamente na terra de Canaã, mas tiveram que ser preparados no deserto, mas já não estavam no Egito. Então, vejo que aquele território ainda era território egípcio. O Sinai ainda era território egípcio. Mas já não estavam sobre o domínio, sobre a influência, sobre o governo de Faraó. Assim como nós, os resgatados do pecado, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não estamos debaixo da influência do príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós não jazemos no maligno. Mas porque ainda estamos no mundo e não somos do mundo, então passaremos lutas no mundo, que são as tentações. E quando chegar a hora, vamos atravessar e vamos entrar para a terra de Canaã. Estão a entender? Então, com Deus não há oposição. Por isso, Jesus, quando ele veio ensinar o povo. E o profeta, antes de Jesus vir, falou, vai vir Deus vai vir vos ensinar. E naquele dia vai se cumprir essa palavra que estou a falar. E todos serão ensinados por Deus. E Deus se manifestou através de um corpo chamado Jesus. Emanuel. E Emanuel, Deus conosco, ensinou o povo. E continua a ensinar o povo através dos seus escritos, através da sua palavra. E também não deixou só os seus escritos, também deixou o seu espírito. E o espírito dele
continua a fazer a obra, ensinando o povo, instruindo o povo, revelando ao povo, convencendo o povo do pecado e da justiça e do juízo. E assim, todos aqueles, aleluia, que aceitarem e abrirem as portas das suas casas, ele vai entrar para cear com eles. Assim também eles vão cear com ele. Estão a entender? Estão a compreender? E a preparação é efetiva e árdua. E um povo está a ser preparado na terra. E um povo zeloso. Um povo santo e de boas obras. É esse que está a ser preparado para entrar na glória, para ir habitar com Deus. Este povo que está a ser preparado, os chamados redimidos do Senhor, o povo do Senhor, a igreja do Deus vivo, os filhos de Deus, os santificados pela fé. Então, nos dias da sua carne, devem se comportar como se comportou Emanuel, como se comportou Jesus nos dias da sua carne. Vocês também estão a viver os dias da vossa carne. O que Paulo falou? A vida que me resta na carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. E sabe o que significa viver os dias da tua carne pela fé? Não é somente crer. Vocês quando acham que a fé é só dizer eu creio. É obedecer. Ok? Os dias que você está na carne, sabes que a carne vai cessar. E são dias passageiros. Então deve viver na obediência à palavra. É isso que significa viver de fé em fé. O justo. Viver na obediência à palavra. Veja só a respeito de Emanuel o que diz a Bíblia. Nos dias da sua carne, ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer a Deus. E obedeceu até a morte. E uma morte incrível, que é da cruz. Até a morte da cruz era obediência. A morte dolorosa da cruz era obediência. Mesmo sendo filho. E tu também agora és um filho. Então, sendo filho, deve obedecer. Porque ele também obedeceu. Obedecer quem? Ao Pai. Nos dias da sua carne, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer. E obedeceu até a morte. E uma morte de cruz. Ouviram? Quer dizer que os dias que te restam na carne, vivendo nesse mundo, esperando a adoção, aleluia, dos vossos corpos, a transformação, a redenção dos vossos corpos. Então vocês devem obedecer. Viver na obediência é viver de fé em fé. Obedecer a palavra de Deus. Porque os dias vão terminar. A carne vai cessar. O sangue vai cessar. Mas só vão ser transformados para a vida aqueles que, nos dias da sua carne, obedeceram a Deus, mesmo sendo filhos. Agora, uns pensam que o facto de você ser filho de Deus, já não precisa obedecer. Já sou filho. Como pregava esse falso pastor agora, que está aí a chorar com o arrependimento. Dizia que salvo uma vez para todos e acabou. O salvo deve obedecer a Deus, seu Pai. E assim, quando terminar essa dispensação, quando terminar, aleluia, esse ciclo vital, então você vai receber o prêmio por causa de viveres obedecendo a Deus. Então, imita Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, ele trilhou o caminho na qual chama todos para trilhar o mesmo caminho. Ok? Por isso, Jesus Cristo trilhou o mesmo caminho
e convida todos para trilhar o caminho que Ele criou. Por isso, Jesus Cristo ensina através do seu Espírito para nós seguirmos as suas pisadas, seus passos, isto é, nos seus caminhos. Andar como Ele andou. Estão a entender? Mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer e obedeceu até a morte. Então você também vai obedecer até a morte. Por isso está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E não amaram as suas vidas até a morte. Isto é, até a morte. Você vai ser fiel a Deus. É isso. É isto aí, ó povo de Deus. Não é viver na desobediência, viver no pecado e sustentando a filiação com Deus, a paternidade e a filiação. Não. Os filhos obedecem ao seu pai. Pois está escrito, se eu sou vosso pai, onde está a minha honra? E se eu sou vosso Senhor, onde está o meu temor? Então, os servos temem ao seu Senhor e os filhos honram ao seu pai. Pois é o único mandamento que tem promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Agora temos um Pai celestial, o Pai de todos os espíritos e de toda a carne. Então, lhe honrar, não com lábios, mas de todo o coração, é isso que atrai as bênçãos de Deus. Então, não pense que o diabo está aqui a discutir com Deus. Não vais lhe abençoar. Eu duvido. Não, quando Ele quiser, Ele faz. Por isso, através do profeta. Diz assim, operando Deus, quem vai impedir? Ouviu? Operando Deus, quem impedirá? Quer dizer, quando Deus quiser, Ele faz. Por isso, na história, vais ver como Deus, aleluia, envergonhou os seres humanos. Até animais falaram com voz humana para repreender a loucura do adivinhador. Até animais falaram. Até animais foram usados para dar de comer ao profeta escondido. Aleluia. Numa mata virgem, lá em Querite, junto do Jordão. Os corvos traziam comida. É incrível. Ele faz o que lhe apraz. Aleluia. Ele ordena os seus anjos e eles descem e vêm realizar a obra que lhes é enviada. Ninguém vai impedir. Ninguém! Mas ele perguntou, quando o Filho do Homem voltar na terra, vai encontrar fé? Esse é o grande empecilho. Não há fé, não é possível lidar com Deus. Não há fé, não é possível receber alguma coisa de Deus. Não há fé, não é possível permanecer nesta comunhão com Deus. Então a comunhão é pela fé, tudo é pela fé. E o resto, aleluia, é conversa. E esta fé é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é amar a Deus. Amar a Deus é fé. Oh, como assim? Fé e o amor não são duas coisas. Fé é obediência a Deus. Viver a fé é obedecer a Deus. E quem obedece a Deus, crê em Deus. Ninguém vai obedecer a Deus sem crer. É impossível. É possível crer em Deus e não obedecer. Mas é impossível obedecer sem crer. Há muitos que creem em Deus, mas não obedecem a Deus. Até os diabos também. Mas todos que obedecem a Deus, creem em Deus. É mais fácil crer do que obedecer. Então, se o difícil ele fez, o mais fácil não vai fazer. Não, deixa eu vos perguntar. É fácil crer ou é fácil obedecer a Deus? É fácil crer em Deus ou fácil obedecer a Deus? É fácil crer. Eu creio em Deus. Qual é o esforço? Não é esforço. Eu creio. Deus morreu na cruz. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Ele morreu. Há 2000 anos ele esteve aí. Vou discutir de manhã até a noite. Vou discutir, a defender as minhas convicções. Jesus é real.
Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus nasceu no ventre de uma mulher. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está sentado à direita do poder. Vou defender isso. Eu creio. Mas agora, obedecer não é falar. É muito mais disso. São atos. Aleluia. São atitudes. É fazer o que Ele manda. Então, se o mais fácil eu fiz, aliás, o mais difícil eu fiz, não vou fazer o fácil, que é crer. Aliás, só obedece aquele que creu. Mas nem todos que creram obedeceram a Deus. Nem todos. Até o diabo crê. Os demônios creem, mas continuam a estremecer. Mas aquele que obedeceu, aleluia, este é que conhece a Deus. Quem é que conhece a Deus? Senão aquele que é de Deus. E quem é o que é de Deus? Aquele que ama a Deus. E quem é que ama a Deus? Aquele que guarda a palavra de Deus. Esse é que me ama. Nós viremos até Ele e faremos nele morada. E aquele que me ama, meu Pai o amará. E tudo o que pedires em meu nome, ao Pai crendo, porquanto vocês me amam, o Pai vai vos conceder. Epa! Isto aqui é muito forte, né? Então, saibam disso que vós servis a um Deus que é o dono do universo, o dono de todo o poder. Quando você vê Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, estava falando nas vestes de filho, aquele filho que morreu e ressuscitou, ok? Estava a dizer que o meu Pai me deu todo o poder nos céus e na terra, nas vestes do filho, não do verbo. Saibam disso. Ou vocês dão poder ao diabo, ou Deus deu o poder aos vossos inimigos. Se é Deus que lhes deu o poder, esquece, para o teu bem. É questão de dias. Espere em Deus. Se é Deus que deu poder aos teus inimigos, pode sorrir. Sorrir a chorar. Estás a ver aquele chorar a sorrir? Sabe que o choro vai terminar. E vai vir bons momentos. Mas se é você que deu o poder ao teu inimigo, corra, seja rápido, lhe tira já o poder. E como tirarei o poder aos meus inimigos? Através do arrependimento. Não tem outra maneira, não é ir orar. E muitos querem ir orar. Eu vi isso no tempo da pandemia. O povo estava a orar para que cessasse a pandemia. Ó pecadores! Se o povo que se chama, você vai dizer, então, mas a Bíblia diz para orar? Sim. Mas tem que acrescentar o mais importante. Orar, se humilhar, se converter, é isso que falta. O item mais importante é esse. Não é oração, não é humilhação, é conversão. Se não houver conversão, a humilhação é falsa. Se não houver conversão, a oração não chega. Entenderam? É isso que falta. Eu vi o povo nas ruas, as mulheres de calções, de pijama, cheias de lixo da Jezabel, homens pecadores, estavam nas ruas a clamar, oh Deus, Deus. Muitos daqueles morreram. Acabaram de orar, voltaram, estavam com os peitos fechados. Sabia disso? Muitos pastores fizeram campanhas para acabar com o coronavírus, morreram com o coronavírus. Vamos orar, vamos amarrar o demônio da morte. Tá amarrado. Você é brasileiro, né? Tá amarrado. Não vamos aceitar isso, não. Levanta as mãos. Opa. Padres morreram de coronavírus porque fizeram procissão da fé nas ruas para amarrar o corona. Eles vão dizer, esse homem insulta. Claro, os padres andaram, meteram aquela fumaça para expulsar o coronavírus e morreram. Aquele mesmo que
a fumaça, ficou contaminado. Quando inalaram aquilo, pegaram coronavírus. Mas é preciso se converter. Então, quando você se arrepende e confessa as suas culpas, automaticamente você tira o poder que você entregou a Satanás. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você foi perdoado porque se arrependeu dos seus pecados. Automaticamente, o diabo perde o poder que você lhe deu. Você pecou, deixe poder ao diabo. Não se tira esse poder com lamentações, com lamúrias, com ciência, com nossas ajudas, conselhos. Não adianta. É somente quando o sangue desce. E o sangue só vai descer quando o homem se converter, se arrepender, confessar. O sangue vai lhe perdoar. E quando o sangue purificar o pecador, automaticamente as armas que estavam na mão do diabo caem no chão, viram folhelho, tipo papelão. Ele já não terá autoridade sobre ti. E ele tem que se retirar, tem que fugir porque ele ficou fraco. No hospital também é assim. Vão lá os pentecostais e fazem vigílias para os seus doentes. E quando voltarem lá, acabaram de morrer. Fazem vigílias. Outros pecadores vão fazer vigílias a outros pecadores. Aí tem que ir um homem de Deus que tem autoridade para expulsar os demônios e as enfermidades. Hã? É isso aí. Tem que haver um justo para interceder para os pecadores. Não é isso que Deus falou a Abraão? Se tiver lá 25, 20, 10, 15 justos, não vou destruir. E veja que o justo Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Hã? O justo Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. E Deus livrou Ló da tribulação. Estão a entender? É um justo. Porque veja só o que aconteceu com quem? Com os 3 amigos de Jó. Ficaram a falar à toa os pecadores sem conhecimento religioso, né? Querem discutir a Bíblia, começam depois a julgar, a condenar, tudo isso. Falar à toa no que você não sabe. E Deus disse, a ira de Deus acendeu-se sobre quem? Sobre os 3 amigos de Jó. Ele disse, em vez de vocês ajudarem o meu servo Jó, vocês ainda foram piorar. Sem ciência, sem sabedoria, começaram a falar à toa, começaram a lhe condenar, a lhe julgar. Aumentaram ainda a dor, perturbação. Deus não falou, vão orar, senão vamos matar. Vão ao meu servo Jó e ele vai orar por vocês. A ele eu vou aceitar a oração dele. Das vossas mãos não vou aceitar o sacrifício, somente nas mãos dele. Porque vossas mãos estão contaminadas, se são ímpios. Mas nas mãos deles, todo o sacrifício e toda a oração que ele fizer, eu vou ouvir e eu vou... Veja só, o mesmo Deus que poderia livrar os 3 pecadores, está lhes mandar para irem alguém para interceder. É muito forte, né? Está a entender Deus? Ele devia dizer, não, já estão perdoados. Não, vocês são ímpios. Tem que ir no justo e o justo vai interceder por vocês. E o justo Jó intercedeu por seus 3 pecadores e Deus aceitou a oração do justo Jó. Porque a oração do justo acrescenta. Faz o que é a oração do justo? Vocês todos conhecem. Todo cristão sabe a oração do justo. Tem muito valor, né? Pelos seus efeitos. Sim. Do justo. Então procura saber por quê. Está a ver esse porquê? Então a resposta vai te levar você a atacar. Se é você que deu força aos teus inimigos, por isso Jesus disse, quando você estiver a ir no magistrado com teu adversário, tem que fazer rápido para fazer paz. Essa é a rapidez do arrependimento.
E aí você tira as armas de Satanás. Você desarma o teu inimigo que você armou. E muitos querem desarmar o inimigo que eles armaram usando métodos artificiais, empíricos, carnais. Não é possível. E quando Deus é que deu poder aos teus inimigos, não tem como você tirar aquele poder. Até o tempo que Deus determinou. O próprio Deus que lhes deu o poder determina um tempo. Ouviu? Peneirem ele durante 6 anos. Amarrem, perturbem, provem durante 6 horas, 6 dias, 6 meses, 6 minutos. Você pode orar. E a resposta será a mesma que foi dada a Paulo. A minha graça te basta. Você não sabia que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? E aí você deve se contentar e viver a fé, permanecer firme, sabendo que a tristeza poderia durar toda a noite, mas a alegria poderia vir também no amanhecer. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe todos vocês. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, eu estou aqui. Flua Espírito de Deus. Quem que deu poder aos teus inimigos? Hã? Quem que deu poder ao problema que estás a passar? Quem? É você? Oi, Deus. Não. Reflita isso. Quem é que fortaleceu os teus inimigos? Quem é que deu as armas aos seus inimigos do que você está a passar? É o pecado? Então é você. É você? Você também que vai tirar essas armas nas mãos dos teus inimigos, esse poder. Como? Arrependa-te. Tira o pecado. Clama pelo sangue. Não é clamar pelo sangue para, como clamam lá os pentecostais. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Não. É você se arrepender para o sangue te purificar. É você confessar e de todo o coração para seres perdoado. E quando você for perdoado, você tirou o poder na mão dos seus inimigos. E o que eles faziam vai sumir. Sumiu! Sumiu. Se é Deus que lhes deu o poder, você tem que esperar só mesmo. Aquele que lhes deu o poder para lhes tirar o poder. Quando veio Bento XVI em Angola, eu teria sido atacado com uma flecha na barriga. Naquele dia, quando o avião, naquela sexta-feira, estava no ar, eu estava em jejum, e eu senti uma dor de barriga que nunca teria sentido em toda a minha vida. Nunca. Enquanto Angola e a televisão de Angola estavam a passar o direto da chegada do avião no aeroporto, eu estava deitado no chão em oração, a clamar a Deus para que removesse aquela dor. Estava a clamar, a gemer. Pai, meti a mão, sai. Também não quebrei o jejum. Orei, nada, mas é dor terrível. Sabe o que aconteceu? Depois me atirei lá no chão, dormi. Quando despertei, depois parece de 2 ou 3 horas, sumiu. São um exemplo de muitas coisas que tem muitas experiências. Eu já sou um homem com maturidade. Maturidade significa experiências acumuladas. Por que eu contei essa? Parece que é a mais pequena, né? Mas quando eu queria que a dor fosse, a dor não foi. Orei, determinei, clamei, nada. Mas o tempo que ele tinha determinado, quando chegou, nem me apercebi. Estava no sono. Despertei e já tinha passado.
Ouviu? E qual é a finalidade que Deus entregou ao demônio para te afligir? Para que pudesse entender que aquele que tinha vindo era um inimigo, que vinha para a guerra e que eu tinha que saber disso. É muito forte, né? Um homem que fala abertamente. E fica impune. E o povo vai questionando. Porventura os príncipes sabem que este mesmo é o Elias. Não está aí a falar abertamente, ninguém lhe faz nada. Sim, eles sabem. Por isso estou a falar abertamente, ninguém me faz nada. Porque eles sabem que eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. Histórias. As minhas histórias nunca cessam, né? Assim como as fontes do céu também. Por isso foram 27 anos e eu acarretei beaucoup de história. Histórias verídicas. Eu fiz a história. Não são lendas, não. Nem tão pouco historietas. São factos vividos. Com evidências e provas documentais. Falo hoje, amanhã vai vir alguém confirmar. Eu estive aí, eu estava lá naquele dia. Sérgio Lino disse, eles sabem muito bem que são ignorantes. Claro, a história se repete, ó Sérgio. Eles também, Israel, eram ignorantes. Mas o povo viu a ignorância deles, como vocês. Quem comentou não foram eles. Os discípulos dele, o povo. Isso também foi o checkmate. Sabia disso? Eles deram conta, olha, o povo todo já está crendo nele. Já entenderam. Temos que fazer alguma coisa. Aleluia. O povo não é burro, não. O povo não é cachorro. O povo não é porco, não é cabrito, não. O povo tem cabeça, como se diz na minha língua, calantua. Ntua. Ntua. O povo tem cabeça. O povo pensa. Ô, Gito, o povo pensa. E o povo está a ver, está a indagar. Veja só, por exemplo, vou vos contar uma história. Quero que eu vos conte uma história. Tem um senhor dos serviços policiais, eu acho também dos serviços secretos, já morreu. Na linguagem dele também, aliás, ele me falou discretamente que é dos serviços. Então, a mulher dele estava a falar mal de mim, quando eu estava no monte. Estava a falar porque, não sei o que, não vou contar assim abertamente toda a história, para as pessoas não saberem quem é. E tal, e cozido assado. E a mulher ia para essas igrejas aí, dos neopentecostais. E ele lhe falou, olha, em vez de você estar a ficar só a fazer barulho, pega mesmo já as coisas, começa a ir na igreja, muda esse homem que você está falando mal, ok? E esse homem não ia na igreja. Ele falou, como assim? Disse, sabes que você não sabe nada. Você não sabe nada. Deveria ir na igreja dele. Oh, como assim? Tá, pronto, agora você entendeste. Você não sabe nada. Sabes o quê? Ele falou, calma, mulher. Ô, mulher, abre o olho. Já viste alguém nesse mundo, em Angola em particular, que falou abertamente contra o sistema religioso da Roma? Afrontou a Roma e continua vivo? E ele falou, eu sou dos serviços. Eu fui na profundidade, investiguei e vi, o homem não é brincadeira, não. Ele falou, minha mulher, ninguém fez isso, ninguém. Ele está aí já, não sei se há 4 anos ou 3 que está de pé. Você está pensando que é? Esquece isso. Vai mesmo lá na igreja dele. Esse homem é um mistério, não brinca. Não? A mulher assustou.
Ah, disse, então vocês estão a falar à toa. Porque é maluco, maluco. Você já devia desaparecer, pá. Então, esse senhor, antes de morrer, falou comigo. Esteve comigo aí na igreja. E ele me disse, está aqui, eu falei com ela. Ele não está aqui. Ele falou, entra nessa igreja. Ele falou, nas minhas investigações... onde eu apanhei que o homem nas minhas investigações, investigando, e eu cheguei na conclusão que homem algum falaria o que ele fala e viveria. Eu falei, aí eu disse, apóstolo, eu sou vivido, pá. Eu sou um homem, pá. Hein? Como é que é? Eu falei, exatamente isso. Eu lhe falei, eu disse, cuidado, vais ficar envergonhada. Não se mete nessa cúpula aí. Para! Minha mulher, eu disse, tá aí agora. Ele disse, eu lhe falei, e agora, não estás lá? Não estás lá? Não te avisei? Eu te falei, mulher. Olha, eu estava só a rir. Ele falou, meu irmão, e está aqui ele, está aqui. Eu falei, vais ficar com vergonha. Vais ficar envergonhada, minha mulher. Cala-te! Estava falando, parece como falou o Sérgio ontem. Cala-te, ô mulher, porque a cachorrada acabou na terra. Ó mulher, cala a tua boca, porque a cachorrada acabou na terra. Quem esteve na live ouviu esse testemunho aí do irmão, do pastor. Mulher, cala a tua boca. A cachorrada acabou. Mulher do pastor. Pastor da Pentecostal lá, disse, cala a tua boca, mulher. A brincadeira acabou na terra. Mama. Aleluia. Mas está a ser muito requisitado por muita gente nos últimos dias. É incrível. Ligam do Soio, do Cunene, de Cacoaco, do Bengo e muitas partes de Angola, querendo falar pela primeira vez com o apóstolo Marcelino. É muita gente mesmo, pai. Sim. É a glória da segunda casa. A segunda ressurreição já começou. Aleluia. E eu vou fazer uma viagem. Uma viagem de 4 dias. E depois voltarei. Eu vou fazer uma viagem de 4 dias. Depois vou voltar. Depois vou cantar a música do quem? Do Tetalando. Eu vou voltar. Ainda vou voltar. Eu vou fazer uma viagem de 4 dias. Preste bem atenção todo mundo. Eu vou viajar durante 4 dias e eu volto. Os homens dos serviços já estão antenados para que novidade esse está nos trazer. Olha, já estão a gravar. Se não estavam a gravar, epa, tem que gravar isso. Pânico na terra. Eu vou viajar durante 4 dias. Depois volto. Vos dei um enigma. Interpretem o meu enigma. Quem é que vai conseguir interpretar? Eu vou fazer uma viagem de 4 dias, depois voltarei. Não, interpretem o meu enigma. Edilson, interpretem o meu... Emanuel Tavares disse, como assim? Olha, Michelle Cristina conseguiu interpretar. Não em casa. Em casa eu já estou. Uma viagem de 4 dias. Depois volto. Em parte conseguiste. Osman, não estamos a entender nada. Cátia disse, vai viajar no espírito.
Elcio disse 4 anos. Gilvanete, 4 anos. Edilson disse, eu vou voltar aí. Ismael, o número aumentou, né? Pergunta só, Ismael, vou te contar. Quando eu falei, deve ser que estava 2.000 e bateu já 3.400 visualizações. Naquele momento o número aumentou. Agora quero orar para os doentes. Você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade. Coloca a mão aonde estás doente. Em nome de Jesus Cristo. Todos que estão doentes sejam curados agora. Receba a libertação, receba a cura, demônio sai, demônio epilético desaparece. Agora! Oh, e ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Eu mando minha palavra, e minha palavra vos cura. Sejam restaurados, libertos, transformados, quebrantados. Oh, demônio sai, insônia sai, perturbação sai, câncer, doença, qualquer que seja o teu nome, vícios, perturbação no casamento, depressão, sai. Em nome de Jesus Cristo. E todos sejam curados. E você que está a interceder por alguém que está doente, também essa pessoa que está a interceder já está curado. Pode ligar para ele e vai te dizer que já recebeu a cura. Você que tinha dor de bexiga, apalpa aí. Você que tinha câncer, procura o câncer. Você que tinha depressão, sai para fora. Você que não comia, vai comer. Você que não andava, anda. Você que não ouvia, ouve. Você que não via, vê. Você que não me ouvia, é fatal. Câncer para o quinto dos infernos. E todos eram curados. Aleluia. Hein? E todos são curados. Qualquer bênção que você está a clamar a Deus, a porta está aberta. Eu tenho a chave da porta. Estou à espera do teu testemunho para estimular a fé dos outros. A minha fé não é estimulada com os testemunhos, mas alguém vai ter a fé estimulada. E para a glória também do nome daquele que está sentado no trono. Né? Isso é sentimento de gratidão, é ação de graça. Contar testemunho é ação de graça e dar ação de graça a Deus. Você vai dizer graças a Deus, louvado seja Deus, Maranata. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o segredo que Deus preparou como presente aos humanos na face de toda a terra. Quem receber o Pai Elias como o enviado de Deus vai ser salvo. Glória ao Rei Jesus. Com certeza, mistério encoberto na terra. E os tolos não sabem o que estão a viver. Aleluia. Só os sábios foram justificados, porque só os sábios justificaram esse mistério. Eles entenderam o mistério. A eles eu lhes falo em parábolas, mas a vocês eu vos falo abertamente.